ponto da diversificação. Porque eu sou a favor de investir lá fora e tá aumentando o número de pessoas investindo lá fora, que tá cada vez mais fácil, né? Comparado com o passado, volta 10 anos no tempo, é um clique. terrível. Hoje em dia Uhum. é muito tranquilo. E na diversificação, além de exterior, obviamente, porque você falou, poxa, o brasileiro é um dos caras que mais concentra patrimônio no país. Brasil. Ou seja, ele tem um home bias, né? Esse viés local muito forte. Tal que tem chamado a atenção dos investidores. Ano passado e no ano retrasado, o Bitcoin teve um desempenho muito bom, já estava chamando a atenção, mas o ouro também está com um desempenho muito interessante. Ah, sim. Eu lembro até que, quando eu falo de ouro em rede social, sempre tem muita crítica, porque ele não paga juros, não gera fluxo de caixa. E eu fazia uma comparação pegando um cara que investiu a mesma quantia, ele acertou o fundo da crise de 2008 e ele comprou ouro nesse mesmo dia. E o ouro ganhava de Ibovespa em várias janelas, está ganhando pra caramba agora, mas não só de Ibovespa. Se pega os últimos 10 anos, o ouro está ganhando do S&P 500. Eu queria saber se, na sua visão, nessa diversificação tem espaço para esse metal amarelo, essa relíquia arcaica. Relíquia bárbara, né? Eu acho interessante pelo seguinte, gente, tenham sempre flexibilidade mental. Sempre flexibilidade mental. Muita gente é aquela frase do Ralph Waldo Emerson, né, do transcendentalismo americano, que ele diz: eu não sei todas as reflexões que eu tive, mas elas me fizeram. Né? É a mesma coisa, eu não sei todos os livros que eu li, mas eles me fizeram. Mas sempre com capacidade crítica, né, do que você está lendo e tentando adaptar isso à realidade que você vive. Né? Muita gente, sendo sincero, muita gente fala mal do ouro ou do Bitcoin. Fala mal por citações. Dizem que quem falava isso, cara, que você nada mais é do que... É o Keynes, né, que falava isso. Que a pessoa que pensa que tem um pensamento independente, nada mais que repete um economista de fundo sem saber, né? As pessoas que pensaram muito em filosofia, nada mais fazem que repetir Platão sem saber que estão repetindo. Né? Então, muitas vezes as pessoas que falam mal do ouro falam porque tem várias linhas do Buffett que vão falar que se você me der terra, ela é produtiva, se você me der ações são produtivas, mas o ouro não gera nada, só é enterrado debaixo da terra, e o Bitcoin também não me gera nada, então não quero ter, tá? Por que o ouro está subindo dessa maneira? Vamos por partes, tá? Eu acho que não existe mercado crível no mundo hoje que não seja o dólar. Tá? Eu estou dizendo como reserva de valor, em moeda. Não tem a profundidade necessária, não tem o arcabouço institucional necessário, não tem o déficit de conta corrente necessário para que esse dólar flua dos Estados Unidos para o mundo. Tá? Então, como não existe mercado crível institucional no mundo fora do dólar, sempre que o dólar tiver um problema, o único mercado crível que você vai ter quando você tiver incertezas geopolíticas ou sobre os Estados Unidos é o ouro. É o único outro mercado crível em que as pessoas por 6 mil anos conversaram e disseram assim, nesse cara aqui eu acredito, 6 mil anos de história. Eu não sei quem tem, eu esqueci de quem tem esse princípio que diz assim, a probabilidade que algo dure é proporcional ao quanto já durou. É o efeito Lindy. Taleb escreveu isso. Então tem isso, né? Que você quer dizer, The Mousetrap, né? Tá em cartaz há 70 anos. Que peça é mais provável de estar em cartaz de 70 anos? The Mousetrap, porque ela está em cartaz de 70 anos, ou o Fantasma está em cartaz há 35, ou o que quer que seja. Mas muito mais do que uma peça que está 2 anos em cartaz. Né? Então o ouro tem 6 mil anos de história. Gente, você tem que pensar que toda a história da humanidade foi uma história de uma burrice imensa, que as pessoas deram valor a esse metal e mantiveram até hoje, dentro de uma estrutura que é basicamente computadorizada, né, que são digitalizada, as pessoas ainda dão valor a esse metal. Tá? Elas dão valor porque é uma quantidade comum em que as pessoas entendem, e nas crises do dólar, ela sempre vai se valorizar. Num mundo em que... Porque você tem que pensar o que é geopolítica. O que é o mundo fora das 4 linhas aqui do Brasil. Né? Aqui no Brasil eu tenho a legislação brasileira, sou um cidadão brasileiro, sou obrigado a seguir as leis do país, sigo as leis do país. No mundo global, né, saiu dos Estados Unidos, do Brasil, vou para águas internacionais, não tem lei. Não existe lei. A lei é a lei do mais forte. Tem aquela frase, você vai gostar, Bruno? Aquela frase famosa de Tucídides, né? Falando dos atenienses quando dominaram, não lembro quem, os Minoas, não sei quem foi, que disse assim, o forte faz o que quer e o fraco sofre o que deve. Né? A lei internacional é essa. Né? O forte faz o que quer e o fraco sofre o que deve. Então, quando você perde a credibilidade, como esse período está, da capacidade institucional dos Estados Unidos, né, de manter ordem mundial,
Né? Por quê? Porque ele diz para a Europa que ele não vai mais garantir a Europa, porque ele toma todo o dinheiro da Rússia do sistema internacional quando a guerra da Rússia começa. Quando você começa a não crer que o apaziguador internacional vai estar presente, os Houthis, por exemplo, os Houthis ali do Iêmen, são um caso clássico disso. Né? Agora o Trump está atacando eles. Mas eles passaram ali atacando navios livremente, né, sem ninguém se opor a eles, e travando aquela rota ali do Mar Vermelho, né, passando ali pelo Estreito de Suez. Cara, isso é um exemplo do que são águas internacionais se você não tiver um guardião dessas águas internacionais. Quando as pessoas começam a questionar isso, elas vão comprar ouro. Você coloca a situação da China, por exemplo. Por isso que esse rally da China talvez também esteja tão forte em ações, né? O cara investir em casas. O cara tem uma conta fechada. Mandar dinheiro para fora do país é proibido em vários aspectos. A sociedade adora ouro. Eles vão comprar ouro. Os juros estão baixíssimos. Eles vão comprar ouro. Então, tem a flexibilidade mental. Por que eu estou dizendo ter a flexibilidade mental? Porque, olha só, gente, se você quiser tirar alguma coisa do mercado, é igual uma festa americana. Para você tirar uma coisa da mesa, você tem que trazer alguma coisa para a mesa. Tá bom? Então, eu quero tirar retornos superiores do mercado. Se pergunta o seguinte, o que você está trazendo para a mesa? Né? Você está trazendo um conhecimento superior. Você gasta boa parte do seu dia, por anos e décadas, mais de 10 mil horas estudando esse tipo de ativo que você quer tirar alguma coisa? Ou você só está querendo tirar os brigadeiros da mesa sem trazer a Coca-Cola? Né? Que grande parte é isso. As pessoas acreditam que podem tirar os brigadeiros da mesa de investimento sem tirar a Coca-Cola. Se você não tem essa capacidade de trazer a Coca-Cola, ou o bolo, ou o salgadinho, diversifica. Diversifique em coisas que você considera que fazem sentido. Isso, gente, é muito pessoal também. É muito pessoal. Tá? Eu acho que parte do investimento, parte de uma alocação em ouro ou Bitcoin, que seja, tá? Você vai dizer, eu sei o preço do Bitcoin daqui a um ano, não tenho a menor ideia. Mas eu acho que uma diversificação faz sentido. Eu gosto muito da Damodara. Tá? Logicamente você conhece, um especialista em valuation global. Quem não viu o Aswalt Damodara, vê os vídeos dele. O Damodara, para mim, é igual vinho. Ele está envelhecendo, ele está ficando melhor a cada ano. Tá? E ele fala abertamente com relação a investimentos. Ele diz assim, olha só que coisa interessante para vocês pensarem em casa. Estou falando do cara que é o papa da valuation global. O cara que mais entende de valuation no mundo, o cara mais seguido em valuation no mundo. Esse cara traz os salgadinhos para a mesa. Tá? Ele fala assim, eu não me preocupo se eu vou bater o S&P, porque eu não sou um trader. Eu sou um especialista em valuation. Mas o fato de que eu sento e diversifico minha carteira dentro do S&P e procuro estudar ela em detalhes, que é o que ele tem que fazer para valuation, me faz um investidor melhor e me faz uma pessoa melhor e me faz aprender mais a cada dia. Eu acho que me faz um profissional melhor e grande parte eu tenho certeza, grande parte do capital, né, do patrimônio que ele acumulou foi porque esse processo fez ele melhor. Você colocar um pouco em ativos que você acredita, você tem que acreditar no ativo, tá? Agora, não segue um economista defunto ou um investidor defunto pensando que essa filosofia é válida o tempo todo. Warren Buffett, depois da crise de 2008, tá? Ele teve muitas dificuldades em seguir, por exemplo, a Nasdaq. Muita dificuldade. Por quê? Porque ele foi um cara genial, absolutamente genial, que trouxe todos os salgadinhos para a mesa. Tá? Na década de 80 e 90, quando ele, na verdade, percebeu que ele não ia ganhar dinheiro com guimbas de cigarro, que é o que ele queria comprar no começo. Eu acho que o Munger foi instrumental nisso, dizer para ele, cara, você está gastando muito tempo com isso, consome um tempo enorme e você nunca vai escalar isso. Vamos tentar fazer algo diferente, comprar empresas boas a preços razoáveis, fazer o trabalho sério em cima disso. E aí ele ganhou uma quantidade imensa de dinheiro. Tá? Na década de 80 e 90, principalmente no começo do século XXI, e bateu o S&P fantasticamente. Quando o mercado mudou, que basicamente se eu estou falando com você aqui é porque eu investi em tecnologia de 2012 em diante, entendi esse processo e acredito que tecnologia ainda é o futuro dos investimentos em equities daqui para frente. A gente tem que fazer um outro podcast para falar disso. Mas ainda acredito, eu tive que me adaptar. Você como investidor, cara, se adapte. Se eu tivesse seguido, se o Buffett comprasse guimba de cigarro até hoje, que é aquelas empresas dando discount book, ele não estava em lugar nenhum. Graças a Deus ele encontrou o Munger ali que levou ele para o caminho certo naquele momento. E vamos ser sinceros, não julgo. Olha só, o cara botou 50% do patrimônio em Apple. 50%. Cara, se desse errado, e podia dar errado, 50% de uma empresa, meu amigo, pode dar errado facilmente. Já teve vários fundos no Brasil, se eu não me engano, eu entrevistei outro dia, Tarpon, quando a Tarpon foi feita, eu acho que foi a Cesita, eu não lembro direito o nome da ação, mas que destruiu o fundo. Tá? E pessoas extremamente competentes, né? Que é o fundador da Lynx me contou a história, quando ele fundou ali a Tarpon, e foi
putz, pessoas extremamente competentes que fizeram isso, deu errado. Então, cara, não seguir por um investidor ou por a cabeça de uma pessoa, faça a tua cabeça, diversifica, aprende mais, se torne uma pessoa melhor, vai fazer bem para você investimentos, vai fazer bem para você hoje, na tua carreira, na tua vida. Com certeza. Bom, antes de chegar na parte que a gente tem que endereçar, que a gente deixou em aberto no começo do podcast, sobre essa questão do Bitcoin, tem um cara bem interessante que escreveu 2 livros bons, né? O nome dele é Saifedean Ammous. Ele escreveu o Padrão Bitcoin e depois escreveu um outro chamado Padrão Fiduciário, porque quando ele escreveu o Padrão Bitcoin, o pessoal fala, você é partidário, né? Você adora o Bitcoin, por isso você fala mal do sistema fiduciário. Ele foi estudar o sistema fiduciário e ele viu, olha, tem coisas boas no sistema fiduciário. Porque ele fala, o padrão ouro já não entendia mais o mundo. Porque o padrão ouro ele é muito bom você liquidar transações em ouro para economia local, né? Onde as transferências são pequenas, porque você transferir o ouro é físico, então tem que viajar com a mercadoria, ela ocupa espaço, tem custo de verificação, tem custo de segurança. Agora, quando a transação começa a ser feita entre Brasil e Japão, cara, é o ouro atravessando o mundo. Então é muito complicado. Ele cita até um exemplo no livro de um navio que saía da Inglaterra para a América do Norte e naufragou. Era a época da Primeira Guerra Mundial, bateu numa mina submarina alemã e aí foram 40 toneladas de ouro para o fundo do mar. E aí toda uma operação para resgatar o ouro. Então ele fala, olha, o ouro, embora tenha passado no teste do tempo, ele cita que ele tem uma vendabilidade temporal boa, porque mantém seu preço, ele tem uma vendabilidade espacial terrível. Aí com a moeda fiduciária a gente trocou. Porque espacialmente é ótimo, você liquida a transação com um botão, você risca num livro e anota no outro. Agora, temporalmente é horrível. Porque, como você citou, o mundo todo tem um problema fiscal. Se a gente pega, não o primário, mas o nominal, cara, no mundo ocidental, praticamente todo mundo está gastando mais do que arrecada, no final das contas. E com demografia piorando, que tende a elevar essa conta. Então ele fala, espacialmente é bom, temporalmente perde valor. É lixo para você manter no longo prazo, pensando somente no papel moeda, não em investimentos. E aí ele chega no Bitcoin. Ele fala, olha, o Bitcoin temporalmente está se apreciando, então pega a característica boa do ouro, e espacialmente, um cara na Austrália pode liquidar uma transação com a Rússia, que não pode usar o dólar, com Bitcoin. Ele envia 1 bilhão, uma taxa baixíssima, em 10 minutos, usando a rede normal, está liquidada a transação. E aí eu fico pensando nesse esforço fiscal do mundo inteiro, falando, cara, os governos podem criar muito dinheiro, criar ouro é mais difícil, tem que minerar, dá mais trabalho, e o Bitcoin é a mesma coisa. Então por isso que eu acho interessante ter um pouco na carteira. E aí, pegando a parte do IR de 5 mil. Eu tenho só Quer falar? Eu vou responder depois que segue o IR de 5 mil, tá? Só para não quebrar outra linha de raciocínio. Eu tenho a cabeça, tipo assim, o ouro, o que quebrou o padrão ouro foi basicamente o nível de alavancagem do sistema. Quando você começa a trabalhar com crédito em níveis elevados, e logicamente todo mundo sabe, nem todo mundo sabe disso, tá? Mas basicamente quem cria dinheiro é banco, não é reserva governo. fracionária. Quem cria dinheiro é banco, tá? Banco é que cria dinheiro via reserva fracionária. E como você teve que trabalhar com níveis cada vez maiores, foi o capitalismo que destruiu o ouro, na verdade. Porque você tinha que trabalhar com níveis cada vez mais elevados, você começou a trabalhar com níveis de risco, né, e alavancagem financeira nas economias cada vez mais elevados. No começo, isso é extremamente atraente, né? Para a economia, para o capitalismo norte-americano, porque você podia se alavancar e quebrar. Né? E o ouro, na verdade, o que acontece com o ouro? Eu acho que foi na época ali do... A gente não deve... Putz, cara, eu não vou lembrar essa história inteira. Quem sabe faz ao vivo, eu vou lembrar parte da história. Foi até o Mágico de Oz, a história do Mágico de Oz. Tá? Foi a história que inspirou o Mágico de Oz. Né? Foi Brian, eu não lembro o nome, que concorreu para presidente e basicamente sentiu o bimetalismo nos Estados Unidos entre o ouro e a prata. E ficou o ouro. Né? O ouro ganhou. Ele disse assim, você não pode fazer isso porque os agricultores nos Estados Unidos, que eram alavancados, estavam com muitos problemas. Ele disse assim, você não pode crucificar os Estados Unidos numa cruz de ouro. Na Golden Cross, não pode fazer isso. O que aquilo ali dizia, né? E foi a eleição que, se não me engano, Theodore Roosevelt ganhou. Se não foi Theodore Roosevelt, foi o cara antes dele, que depois veio Theodore Roosevelt. O que isso te diz? Que qualquer sistema alavancado, você tem que ter uma válvula de escape, você não pode ter deflação. Um sistema muito alavancado, e o ouro permitia a deflação. Você não pode deixar deflacionar, porque se deixar deflacionar, é uma transferência de valor da pessoa que tomou o risco e tomou a alavancagem para a pessoa que, na verdade, para o rentier que emprestou o dinheiro. Isso, na verdade, no capitalismo é a antítese do que você quer. Você quer que a pessoa que tomou o dinheiro, tomou o risco, tenha a upper hand em relação ao rentier do outro lado, que simplesmente emprestou o seu capital. Eu acho que isso, basicamente, foi uma das principais coisas que tirou o ouro, tirou o padrão ouro do mundo, né? Ele acabou caindo de vez em 71 ali com Nixon. Mas eu acho que o Bitcoin é uma força para o bem. Tá?
Volto a dizer, para mim, total flexibilidade mental. Uma pessoa que eu já achei o Bitcoin piada a primeira vez que eu vi na minha vida. Eu acho uma força pro bem. Eu acho uma força de... eu acho que tem que ter alternativas. Eu acho que o sistema como um todo, ele performa melhor com a moeda fiduciária, em que você não permita deflacionar, porque mata o tomador de risco. E, ao mesmo tempo, você tem que ter uma alternativa não fiduciária, né, que seja o ouro, que seja o Bitcoin, para quem quer carregar aquilo como reserva de valor e precisa, dentro dessa reserva de valor, que tem uma capacidade de transferência internacional. Eu torço para o Bitcoin. Eu não sou investidor no Bitcoin, mas eu torço para o Bitcoin. Tem nada, Rui? Nada, tem nada de Bitcoin. Sabe por que eu não tenho nada, cara? Porque não atende a minha função de... Isso é a conversa que a gente estava tendo anterior da Modarã, né? O investimento é muito utilidade, muito utility, né? Então, não atende a minha função de utility. A minha função de utility é o seguinte: tudo que eu tenho investido são coisas que eu acho que são necessidades minhas expressas de alguma maneira. Por exemplo, eu tenho meus imóveis. São necessidades minhas expressas no sentido de que eu gosto de viver naquela casa, eu gosto de viver naquele espaço, eu gosto, aquilo ali me dá um prazer pessoal e eu não tenho problema nenhum que se eu vender aqueles imóveis daqui a 10 anos a 60% do valor em dólar, não é o problema, eu não viso valorização, é um prazer pessoal meu, é minha vida. Então, se vai render mais que o CDI ou menos que o CDI, eu não poderia me importar menos com isso, entendeu? Daí eu tenho outros investimentos que falam muito das coisas que eu estudo, que eu aprendo e que eu gosto de ter, né? Mas eu ainda não cheguei no Bitcoin, porque o Bitcoin ainda não resolveu nenhum problema interno meu, da necessidade de me expressar, nenhum problema operacional meu. Por exemplo, eu preciso de dólar eu preciso, tá? Eu tenho despesas em dólar, eu preciso de dólar, né? O Bitcoin eu ainda não preciso. Vai chegar um momento, talvez, que eu preciso do Bitcoin. Entendi. Mas eu acho uma força pro bem, entendeu? Eu acho que, logicamente, tem que ser visto questões de lavagem de dinheiro, eu acho que, logicamente, tem que ser visto questões de terrorismo internacional, mas você ter uma moeda que não seja fiduciária, eu acho importante.